um só poder. Estava pensando, nesse momento, um pensar já anterior, de alguns dias atrás, considerando as palavras do Dr. Ives Gandra, quando ele busca qualificar os encargos, as funções dos três chamados pilares da República, em que, relembro de ouvir, independente disso é por fundamento de razão, corresponde a tudo que foi declarado desde o princípio, desde que Moisés relata todo o pensar racional, fundamental, essencial da vida, todos esses homens disseram e dirão o que direi, como Ives Gandra disse o que declarou. Que o poder, vamos sair, tira a palavra república, o que é importante considerar é a palavra governo. A palavra governo ela é maior que a palavra república. A palavra governo, ela tira prontamente a correspondência de um indivíduo e, em correspondência, os atos dos indivíduos que constituem as suas relações, a relação natural, em que se parte do fundamento, que não estamos tratando com pessoas de má fé, que não vamos tratar previamente, que pretendem nos enganar e fazem toda uma estruturação de proposições de projeto de poder com o efeito de trazer o caos. Claro que se olharmos para trás, quando não havia esses mercados tão grandes, uma concentração muito grande de mercadorias e de necessidades, mas no tempo em que havia o armazém da esquina, o armazém do outro lado, ou seja, regiões dentro de uma porção da cidade, que chamaríamos de como é que chamaria já vem o termo, de uma região, misericórdia, ou memória, um bairro. Então, dentro de um bairro, a cada porção, tantos afastamentos de esquinas, ou um número determinado de quadras, haveria sempre um armazém daquilo que é o que nós comemos e bebemos diariamente. Então, nesse sentido, as relações com aquele que nos vendiam a mercadoria não eram tão afastadas como hoje, que vamos entrar no mercado, simplesmente é um lugar que nós não temos um relacionamento mais estreito, nem há possibilidade. Então, na questão do armazém, havia uma amizade muito próxima, eram amigos do lado, eram muito além de apenas aqueles que forneciam o cuidado dos seus armazéns. Assim, quando faltava dinheiro para alguém, a questão do banco era resolvida, porque simplesmente havia um caderninho na mão do cidadão, e no caderno daquele a quem fornecia, e havia 2 cadernos, um para controle dele e um para controle de quem comprava. E no final do mês, fazia o somatório dos valores comprados e era pago o cidadão. E havia perfeita harmonia, não havia a mínima dúvida a respeito daquela pessoa, que tornou-se uma relação próxima com os seus vizinhos, os seus clientes. Então, veja que o que quero dizer com isso é que eu estou falando de governo.
Ou seja, essa questão do governo está no fato, como dissemos, da necessidade de alguém, sendo adulto, não depende mais de um aio, como se fosse uma criança. Então, ele vai agir, ele vai pensar na sua casa, vai governar a sua casa. Então, não tem nada a ver com república. O fundamento está exatamente no indivíduo e na família. Então, cada cabeça de família governa a sua casa. E esse governo é fundamental, porque ampliando as condições, vamos dizer, na área da mente da pessoa, das necessidades da psique do homem, ou do psiquismo do homem, ele tem que estar na figura de alguém com domínio e governo da sua própria casa. E nessa figura do governo, a própria mulher dele, os filhos dele, ele se sentia alguém, de fato, em valor de ter o governo da sua casa. Hoje, está muito mais dificultosa essa relação. Então, o governo está cada vez mais externo ao poder do homem e os conflitos consequentes que estarão por fruto. Então, retorno, estamos falando de governo. Se o indivíduo tem governo, ele tem domínio daquilo que ele faz. Nesse domínio que ele faz, quer se dizer, desde o seu pensar do falar, ou se falou, se tornou externo, o realizar e o testemunho deve estar sobre o domínio de um homem que seja de saúde plena. Mas, se esse homem não tem mais domínio da saúde da mente, não tem mais o domínio do que está falando, veja que fica uma condição muito estranha. Aí temos que pensar em termos de um grupo querendo se sobrepor à cabeça daqueles que votam nele, mas eles estão agora preocupados exclusivamente com o voto em si. Ou seja, o objetivo, o propósito deles é o voto, não é atender ninguém. E claro, que a hora que se estabelece por uma espécie de um conselho, de um legislativo, ou que seja, para assim direcionar a vida do coletivo, de uma comunidade, eles ou começarão a ser conduzidos ao dolo de tratar de si próprios, como o caso de fazerem salários próprios, aumentos próprios, vantagens próprias, e assim vai surgir toda essa terrível usurpação daquele que trabalha. E contando, inclusive, por referencial hoje do Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, e aumentam os seus salários, eles aumentam os seus poderes. Agora a pergunta fica, estamos falando do quê? De domínio? De governo? Não estou falando de república. Eu quero dizer que é uma espécie de é um corpo, agora um corporativo, dissociado do indivíduo, do pai de família. Então, a razão daquilo se tornou nula, vazia, não tem razão da existência desse sistema que está aí, caríssimo e que vai trazer prejuízo. Porque, a rigor, eu diria, com poucas pessoas, o governo do Brasil seria muito mais eficaz. Uma questão apenas de razão, de raciocínio, colocando gente de competência. É como se disséssemos que praticamente o governo com seus ministros propiciam as soluções. É como se o governo que está na direção do realizar, naquilo que vai ser essencial para decisões de se caminhar, ele vai estar recomendando e os seus ministros em conselho entre si se definem. Então, tudo isso aí se torna de fato inócuo o que está aí no presente. Retornando à questão, uma evidência é como ele dissesse, agora a tua decisão, o governo que você possa ter, vai estar sempre fora de você na tua casa e você nunca vai saber do que eles estão fazendo nas entressalas.
Então, retorno. Vamos olhar pelo campo do governo. Não quero falar a república, vou falar não estou tratando da ideia da república, estou tratando de governo. Então, o Suivisgander, ele diz, o governo, eu não vou dar república, o governo é constituído de um legislativo, compreendendo duas casas, chamada Câmara dos Deputados e o Senado. Então, veja, nós não estamos falando de governo. O governo tem esse pilar. Outro pilar do governo é o pilar daquele que vai realizar o que for previsto. O realizar, de fato, é o mais importante. Porque, a rigor, eu sou engenheiro, tenho um bom campo andado a respeito de trato com 200, 300, teve um tempo que eu tive 170 engenheiros, praticamente, sob um grau de minha autoridade. Pois bem, dentro desse campo, você sabe que se tem determinada algo importante a fazer, como uma estrada, uma ferrovia, o que seja, você vai, a partir também daqueles que estudam os detalhes para a elaboração do projeto, você entra na participação, a partir daí, de pensar profundamente em todos os detalhes que constituem os obstáculos e aquilo que tem que resolver dentro de um tempo determinado. Então, você, ao pensar previamente, está agora qualificado, não por questão de um diploma, mas pelo fato que agora você vai experimentando esses quadros e disso desenvolve para você uma capacitação de saber de fato a maneira que vai caminhar. Ou senão, nem no pensar nas soluções você tem, não tem poder de criatividade, porque não tem nada antes da sua após tirar o diploma que te traga alguma proximidade para você resgatar alternativas. Não sei se está claro, se seja um pouco confuso. Mas, enfim, o que importa é, vamos simplificar no projeto de uma casa. Claro que vai ter que ser tudo detalhado, as quantificações de peso, de tudo, sem exceção. De tudo, detalhe. Isso é governo. Como alguém vai tomar uma decisão, se investe em alguma coisa, ele está exercendo o governo. O exercício do governo, ele não precisa de ninguém sobre a cabeça dele. Assim, veja, se cada um tem um governo maior, cai nessa pretensão de esvaziar o Estado o máximo possível. Porque o Estado é um obstáculo e, ao mesmo tempo, é um fardo pesadíssimo e toma para si a maior fatia do bolo. Assim compreendido, estamos tratando de governo. Então, o governo constitui a capacitação em que vai ter uma pessoa apta a desenvolver uma direção de projeto, ou seja, que projeta, prevê as necessidades. Não é o contrário, vai legislar para depois saber das necessidades. Não tem sentido. Ninguém precisa legislar de nada para fazer um projeto com a necessidade. Assim sendo, estaríamos compreendendo que muito mais importante que a ideia desse Estado-república, uma ocasião eu tive uma experiência em que vi empreiteiros ganhar bom dinheiro e enriquecerem com o dinheiro que recebiam num tempo de grande necessidade de o Brasil sair daquela condição totalmente dependente de tudo. Mas observei também que era muito mais aceitável e muito melhor para a nação toda que esse dinheiro, até bem mais, na mão desses que realizavam, era muito mais importante, muito mais efetivo de resultado posterior que nas mãos dos próprios governadores, ou o que fosse. Eles estavam na fase de incompetência. Experimentei também, por um período de vida, eu trabalhei no Estado por 2 anos e fiz amizades
E saio do Estado, entrei no trabalho, tinha que correr atrás da máquina. E, passado o tempo, só o tempo veio demonstrar que eu tomara uma boa decisão. Ou seja, sem a preocupação de ficar sentado, ter garantia de um salário, me veio a possibilidade de ser motivado a ter que lutar e melhorar. Em consequência, em contrapartida, também outros colegas que eram mais velhos, quando eu estive no Estado, onde eu entrei, admitamos, com 27, 26 anos, ou que fosse, mas já estavam 20 anos lá dentro. Então, também experimentei, depois acolheram na minha casa para conversarmos, estavam totalmente derrubados, prostrados. Quer dizer, não tinham, de fato, algo que eles interpretassem ter realizado na área profissional deles. Se tornou burocratas, e esse burocrata não traz nada que seja agradável, de sustentar isso por períodos muito longos. Se compreendemos isso, vamos notar que estou falando de governo. Então, o governo é essa capacitação que se vai receber de maneira crescente por experiência. É claro que hoje tem muitos deputados, mesmo senadores não são mais velhos, mas deputados são todos muito novos de um modo geral. E também governos, isso e aquilo, mas o mais grave é exatamente aquilo que teriam fundamentar, que vão se tornar obstáculos a esse governo, que se tornou exatamente o judiciário. Então, o judiciário está agora o fruto bem claro, bem identificado, no campo do Supremo Tribunal Federal. O que eu observo, isso por experiência de observação de um observador aguçado, é que, de fato, antes não havia, admitamos, o Ministério Público. Mas, não satisfeitos, veio o Ministério Público e veio também o Judiciário, que já vinha normalmente. Não havia dificuldade nenhuma lá para trás. Se denota também que isso cresceu, o número de pessoas, com a titulação de autoridade dentro do Judiciário dessas duas áreas. Então, ficou a ideia de que um judiciário maior e com vínculo muito ligado à polícia. Porque se denota que a polícia não tem essa subordinação, mas ao mesmo tempo está em contínua pressão com esse duplo judiciário. E esse duplo judiciário, aquele juiz que julgava, foi saindo da função apenas de alguém que fazia um julgamento como juiz e foi se tornando um envolvimento crescente no político. Agora, no momento que são nomeados como por logo após toda essa questão que começa em Celso Daniel, como sendo o primeiro abertura dessas revelações que vieram, em Roberto Jefferson, estamos compreendendo a dificuldade desse novo governo pretendido. Esse novo governo deixou de ser governo. Então, retornando ao dito do Ives Gandra, ele vai dar os pilares que vão sustentar este governo na ideia do o legislativo, e vai dizer o executivo. E, primeiro, o executivo é o principal, porque é o eleito para ser o cabeça desse governo. E o legislativo, ele está para direcionar dentro das pretensões das necessidades da nação, como diz, criar um marco regulatório, usando essa palavra, usado as leis que estabelecem. No fundo, é bem lei, é um marco regulatório. Eu digo que a lei, basicamente, eu diria que é a própria Constituição. Estou falando agora como engenheiro, não como especialista
Mas esse especialista, a razão, diz que tem essas... Não podemos alterar essas questões para dar ênfase para cá ou para lá. Então, se denota hoje que houve aquele que seria o menor valor, tomou para si. Ou seja, tomou para si o governo. Querem governar. Mas não tem competência para esse tal governo. Tratar de livros, de ordens, disso, aquilo, estar lendo um livro que todo mundo pode ler. Não é possível que não haja, que precisa haver esse centro de consideração sobre o executivo e sobre tudo. Então, o resultado vai dizer, mas eles estão governando? Claro que não vão conseguir. Já são obstáculos ao governo. Não tem como tomar o poder do governo. Como governar a nação? O judiciário na figura do Supremo Tribunal. Não tem como. Pode fazer a força que quiser, só fica com mais ridicularizado. Porque a nação vai tocar, as obras vão sair, as fábricas vão trabalhar, não ficar perguntando para ninguém. Vai figurando os obstáculos. E com esses obstáculos, criando abertura para o abuso de outros que vão aproveitar a ocasião para ter algum proveito, eu diria, faccioso. Então, estaríamos dizendo que o judiciário, na figura do Supremo Tribunal, é o menor valor possível. Se não existir, não altera nada. Isso no campo do bom juízo. Porque o governo é um pleno, não pode ser aquilo que temos falado, mas sua cabeça é o princípio de todo fundamento, veja, e declarado desde o princípio em que o homem se desperta para o pensar. Se vou para os filósofos, para esse, aquele, que dão sustentabilidade ao que é adotado hoje, não é que eles em si sejam sustentáculo, é o fundamento de razão que foi gradativamente movido para despertar mais, considerar dentro dos fundamentos de razão. Sem fundamento de bom juízo, não há mais nada. Não há mais nada. Agora é evidente, fazer obras complexas, obra marítima, obra portuária, e assim por diante, não há como os juízes ajudarem em nada, nem o judiciário, em nada. Dizer que porque vai ficar controlando a questão se está certo, que paga para o outro, isso, aquilo. Eu diria que é muito mais fácil o entendimento da empresa com seus funcionários que através dessa condição. Eu digo porque as principais figuras dentro de uma organização são aquelas que têm que ser escolhidas por conhecimento e por competência. Não é por recomendação. Se ficou claro, eu estaria dizendo: o Supremo Tribunal Federal, e tudo que daí advém por esse pensar, é o de menor valor possível diante das necessidades reais. O real é as necessidades nacionais, de estar de comer, beber e vestir, e a meio de transportar as mercadorias e cair no campo da economia. Mas essa economia está vinculada umbilicalmente com a construção e engenharia. Senão não sai nada. Ninguém vai fazer. Quem mora num apartamento em Copacabana, o Fernando Henrique está lá naquele mausoléu lá de um apartamento em Paris em que ele mora por alguns milhões de dólares, não adianta nada. Não muda ele. Ele só fica na fantasia do seu pensar. Então, isso eu estou falando em governo. Então, estou dizendo o quê? Fernando Henrique fez um bom governo, a economia dele é boa. Veja, a economia vincula a mente humana, o seu estado, sua condição, alegria, etc. Essa é a economia. E esse também é o governo.
Assim? Quer dizer, e vamos para o absurdo, imaginar aquilo que chamamos de o legislativo, ter tido por um tempo duas cabeças das duas casas, totalmente com interesses próprios enormes, fora de qualquer motivação para defender o que era verdade e o interesse da própria nação. O Maia e o Alcolumbre. Agora hoje tem o seu Rodrigo Pacheco, tem sentido, uma casa caríssima dependendo do que o Pacheco quer. Não dá para entender. Sinceramente, no grau de fundamento de razão, era de fato apenas as próprias pessoas que estão lá dentro chamar alguém que ajude e tirá-lo de dentro, sai da cadeira. Que não tem sentido. Vou esperar o quê? Qual é outra razão que eu posso ter? É como alguém quiser entrar, se já influencia na minha casa, quer vender na minha casa, quer fazer isso, inventar isso. É como dissesse, se alguém vai querer entrar na minha casa, terei que abrir a porta para ele e chamá-lo de excelentíssimo, de digníssimo, disso e daquilo. A figura é correspondente. Não queira criar uma fantasia. Esse é o ponto. Então, vamos repetir. O executivo é a razão pela qual o povo vota. A democracia, sem votar no cabeça, para quê? Então, não precisa. Bota um monte de deputado e senador, coloca um cara ainda pior ainda que o Pacheco, um pior ainda que o coisa, e deixa lá. Ok? E se satisfaz. Em noitada alguma, tomar uma cerveja ou chopp ou vinho francês, junto com os ministros. Os ministros que eu digo, juízes. Estou falando, estou ofendendo alguém? Não. Aí o apóstolo Paulo é interessante. O apóstolo Paulo tem uma ocasião em que ele começa a falar. Claro, agora ele não está falando apenas para o judeu, está falando para o judeu, para o grego e para o romano. E lá, como vai separar? Não estão mais na sinagoga. É um ambiente um pouco mais aberto. Antes da sinagoga entrava o judeu, mas agora está lá o romano e o grego. Eles estão conversando entre si, vão começar na casa desse ou do outro. O outro vai, o Paulo foi até o Líbano, ou até a Síria, ou até em Damasco, né? Pronto. Estão conversando. Nessas conversações, claro, vão surgir diferenças, porque são três culturas que têm uma inter-relação quando o convívio fica mais prolongado. Mas estão acolhendo, porque, de fato, a visão da proposição do Paulo é muito elevada. É mais elevada que a justiça que se pretendia interpretar, mesmo na Grécia, através da República. Então, tem um momento, de qualquer maneira, um grau de descompasso. E o Paulo tem que falar com clareza, não adianta mais ficar inventando, bater nas costas desse daquele, sem todo mundo. Então, fora uma salada, como está ocorrendo no Brasil hoje. Então, o Paulo diz, mas, se eu falar a verdade, me tomareis por vossos inimigos, por vosso inimigo? É isso, é simples. Então, é isso. Então, é como dizer, não, que não pode falar a verdade. Vamos nos fantasiar da mentira e vamos rolar. É por aí. Ficou claro? Vamos só, senhor, entendamos. Governo, cada um faz, decide. Cada indivíduo deve decidir por si. Eu, na figura de pai, hoje eu compreendo que eu não posso querer interferências no meu filho, naquilo que ele possa querer fazer. Vai ter que errar. O erro vai lhe conduzir depois ao ajuste adequado.
Também as dores se tornam necessárias para que a pessoa não fique apenas no bem bom do luxo. Assim porque, quando se trata de alguém que recebeu o pai, ganhou muito dinheiro, ganhou muitos bens, ganhou isso e aquilo, na hora que a briga pela partilha, isso entrou no judiciário, é terrível. O que vai suceder? Apenas conflito. Ao mesmo que conflito, a tendência é o cidadão esbanjar. É como diz, é você entregar para alguém uma herança antecipada. A verdadeira herança é o domínio próprio, que vai ser colocado do ensino desde os fundamentos de Abraão, de Moisés e assim por diante. Saiu daí, é o caos mundial. Não temos outro para nos dar poder de governo. Assim porque o Paulo vai colocar que a visão da expressão do espírito de alguém vai ser expresso, e Jesus afirma, é a única forma de mensuração. Ou seja, a medida do homem é a justa justiça. Mas, no fruto, conhecerá de fato o homem quem ele é. Aí, todo mundo já sabe. Nós temos aí um monte de considerações daqueles que passaram pelo Lava Jato. E aquele que recebeu o bom fruto, o Paulo vai dizer, alcança o domínio de si mesmo, o governo de si mesmo. E ele diz qual é o fruto. É uno. Está na expressão da ideia de um cacho de uvas. Nessa unidade, ele vai dizer amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio, governo. Que o Senhor eterno, Deus, abençoe a todos